Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos, agora relacionados a Makefiles. Para quem estava acompanhando os vídeos sobre C++ 14, a gente parou num ponto onde a gente teve uma introdução de como a gente consegue quebrar o nosso programa. Ao invés de utilizar um arquivão gigantesco com tudo lá dentro, a gente subdividiu ele em vários arquivos menores, né? Tanto para organizar, quanto agora para otimizar a nossa compilação. Se a gente tem um projeto grande, a gente não quer recompilar ele inteiro só porque a gente mudou uma linha numa função específica, né? Então agora que a gente subdividiu, a gente consegue otimizar a compilação, porque se num arquivo só a gente mudou uma linhazinha, a gente só precisa recompilar aquele trecho ali. O resto tá ok, né? Com exceção de, lógico, arquivo cabeçalho, né? Se você mudou uma coisa no arquivo cabeçalho e vários fontes usam esse cabeçalho, muito provavelmente você vai ter que recompilar eles também. Com relação à instalação, naquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês de como instalar o GCC, né, acho que todos os comandos que eu mostrei, eles não instalavam somente o G++ em si, né? Eles também instalavam, na verdade, um pacote ali para compilar coisas, né? Então ele instala o GCC, instala o G++, instala o Make e várias outras ferramentas, né? E no caso aqui hoje a gente vai ver sobre o Make. Naquele vídeo de instalação eu tentei abordar a maior quantidade de sistemas operacionais possíveis, né? Então eu peguei a família Debian, peguei a família do Arch Linux, peguei uma família ali do, acho que do Fedora, se eu não me engano, que usa o Yum, né? Mostrei sobre o Windows, mostrei sobre o Mac, né? Mas caso você tenha uma dúvida ou sei lá, se você não está sabendo como instalar, né, no seu sistema operacional específico, né, mande aí nos comentários ou manda lá no Discord, né, ou mesmo no repositório do GitHub, que aí eu posso ver como te ajudar, né? Mas esse é algo naquela linha, né? Se você procurar assim, pelo seu sistema operacional e como instalar aquele tipo de coisa, muito provavelmente você vai achar um comando fácil ou algo que alguém já tenha feito, né? Que essas ferramentas, né, elas costumam vir assim juntas, né? Se você tem um pacote de compilação, normalmente vai vir tudo junto, né? Pacote de desenvolvimento, né? Ferramentas de desenvolvimento, vai vir tudo junto. Vai vir o GCC, vai vir o Make, vai vir todas essas coisas. Acho que um detalhe que é bom falar aqui logo, né, em relação ao Windows, né, que o Windows eu falei para usar o MinGW, né? Se eu não me engano, o MinGW não chama o executável de make. Ele chama de MinGW32-make, né? Ou MinGW64-make, vai ser alguma coisa assim, né? A menos que eles tenham mudado, né? Porque tem tempo que eu não olho, né? Mas eu lembro que na época que eu utilizava, né, tinha esse nome maior, né? No caso do Linux, né, e provavelmente no macOS vai ser só make mesmo, né? Mas no Windows vocês têm que tomar esse cuidado, né, de ir lá na pasta do MinGW para ver qual que é o nome certinho do executável que vocês vão precisar chamar. Beleza, né? Mas vamos continuar. Então, uma coisa interessante da gente fazer antes de começar é dar uma olhada no manual do Make. E aqui uma coisa interessante que a gente já pode notar é que a gente pode chamar o Make sem passar nada, né? Aí você pode pensar, mas como assim, né? Não vou passar nada? Como é que eu vou definir minhas flags? Como é que eu vou definir tudo aquilo lá que a gente está utilizando, né? A gente vê aqui também que todos os parâmetros são opcionais, né? Por causa desse colchete aqui. Então a gente pode passar uma ou várias opções ou passar um ou vários alvos. Mas beleza, né? Então assim, não faz sentido a gente chamar isso aqui e não tem nenhum lugar para a gente especificar nossas flags, né? Então a gente pode continuar lendo aqui. E aqui ele fala um negócio interessante, ó. Para você se preparar para utilizar o Make, você deve escrever um arquivo chamado Makefile. E lá você vai descrever várias coisas. Então, beleza, a gente já sabe que a gente vai ter que criar um arquivo para isso. Se a gente descer mais um pouco, né, ele dá mais informações, né? Ele fala aqui, ó, o Make ele vai procurar pelos Makefiles com o nome GNU Makefile, Makefile ou Makefile com M maiúsculo, nessa ordem. E aqui embaixo ele ainda faz uma recomendação, né? Normalmente você vai utilizar Makefile ou Makefile com M maiúsculo, mas a gente recomenda com Makefile com M maiúsculo porque ele vai ficar mais perto de outras coisas, tais como README, etc., né, que utilizam letra maiúscula, né? Então vamos tentar seguir essa recomendação, né? Mas antes de a gente criar esse arquivo, vamos ver o que acontece se a gente rodar aqui sem ter esse arquivo, né? Então a gente vê que ele já dá aqui as mensagens de erro, ou seja, a gente não passou nenhum alvo e ele também não encontrou o arquivo de Makefile. Então a gente vem no editor e criou esse arquivo. Agora tem um arquivo Makefile. Por enquanto ele está vazio, né? Mas se a gente rodar o Make agora novamente, né, a gente vê que o erro foi reduzido para simplesmente não tem alvos. Só que o que ele quer dizer aqui com alvos? Né? O que é um alvo? Então um alvo ele vai ter esse formato aqui, galera. A gente vai começar com alvo,
dois pontos, os pré-requisitos desse alvo e a receita para gerar esse alvo, né? Só que uma coisa importante de ser notada aqui tem um caractere de tab, né? Não sei se vocês conseguem ver aí, né? Mas ali tem um cinza mais claro, tem esses dois caracteres aqui, né? Tá em cinza bem claro aqui na esquerda, né? Isso significa que tem um tab ali, né? Não é espaço. Você não pode usar espaço aqui, você tem que usar tab. Tem algumas formas de você alterar isso aqui, né? Mas não vai ser o foco aqui hoje, né? A gente quer simplesmente ter uma introdução, né? Então vamos ver um exemplo de como a gente consegue definir um alvo. Então um alvo, vamos supor aqui que a gente quer gerar o nosso main.o. Esse main.o é um alvo. A gente quer que ele seja gerado. Então é isso que significa ser um alvo. Fora isso, né, de coisas que você quer que seja criada, pode ser que a gente tenha um alvo que a gente vai nomear esse alvo, né? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então por enquanto vamos nos preocupar somente com esse caso onde a gente quer gerar um arquivo. Então para a gente gerar o arquivo objeto da main, quais são os pré-requisitos dele, né? É meio óbvio que a gente provavelmente precisa de ter o próprio CPP dele como um pré-requisito. Então se a gente alterar qualquer linha aqui nesse CPP, isso implica que a gente quer gerar novamente o arquivo objeto. Só que aqui tem um detalhe também, a gente não depende só desse CPP, né? Notem aqui que a gente está incluindo também pessoa e imprime pessoa. E também o IOStream, né? Só que eu não estou pensando muito agora no IOStream porque é uma biblioteca padrão. Dificilmente durante o desenvolvimento do seu projeto você vai ver essa biblioteca aqui mudar. Então a gente vai se preocupar mais com os arquivos do próprio projeto. E aqui a gente tem uma utilização dessas coisas. Então, por exemplo, se a gente mudar aqui no header, né? Eu vou falar aqui que, sei lá, suponha que eu inverti esse construtor, né? Então vamos supor que a gente fez essa troca, né? Então agora essa main está inválida, né? A gente não pode passar o telefone antes do nome, né? Então novamente, se teve uma alteração em qualquer arquivo que a gente deu include, a gente também quer que esse arquivo seja recompilado, né? Então aqui, deixa eu tirar esse oi, né? Então aqui a gente quer também depender de pessoa HPP e também do imprime pessoa HPP. Que a gente já viu que são as duas outras dependências desse nosso arquivo objeto. E aí a gente tem a receita. E a receita nesse caso poderia ser o quê? A gente está fazendo tudo da mesma forma, ou seja, a gente quer chamar o G++, passando a opção "-wall", passando a opção do padrão que a gente quer utilizar. E aqui a gente poderia repetir, né? Eu quero gerar a partir do main CPP e dar um "-c" aqui. E aí, no caso, vamos retirar esse cara daqui de cima. Então, vamos ver se isso aqui funciona, né? Então, a gente volta aqui no terminal, vou listar os arquivos aqui para a gente ver o que tem aqui na pasta, né? Vamos executar o make. Então, aqui a gente já vê que dá aquele erro esperado, né? A gente mudou a ordem dos parâmetros aqui, então agora o programa não vai mais compilar, né? Agora, se a gente comentar isso aqui e voltar ao código original, se a gente chamar o make novamente, agora ele compila. Vamos dar um enter aqui, né, para vocês verem, né? Então, a gente chamou aqui o make novamente. Vocês veem aqui que ele imprime, né? Ele imprime aqui o que está acontecendo. Então a gente vê, ó, se a gente listar os arquivos também novamente, a gente vê que ele gerou aqui o nosso main.o. Então é basicamente esse formato que a gente quer seguir. Só que a gente quer também gerar o .o do pessoa, que por sua vez vai depender do CPP e do header dele, né? Afinal, o CPP, a única dependência dele é o header, e no header a gente não tem nenhuma outra dependência do projeto, né? Isso aqui é uma biblioteca padrão, não tem por que a gente verificar isso. E aqui vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai chamar o G++, só que agora passando pessoa.cpp. E a mesma coisa a gente vai poder fazer para o imprime pessoa, né? Só que vocês lembram que esse imprime pessoa, ele depende também do header de pessoa. Então aqui também vai entrar o pessoa.hpp. E com isso a gente tem nossos 3 objetos principais. Só que qual é o problema aqui? Esse makefile ele executa a primeira regra e encerra. Então se a gente executar agora, vocês vão ver isso. Ele vai rodar somente a regra do main e vai encerrar. A gente roda o make aqui. A gente vê aqui ó, que ele fala, olha, o main.o já está atualizado. Vocês veem que ele nem testou os outros. Se a gente der um L aqui, ó, a gente vê que só tem o main.o, mas ele não gerou dos outros. É justamente por isso que eu falei. O make ele vai pegar o seu arquivo, ele vai ler o primeiro alvo, né, caso você não especifique, vai executar aquele alvo e vai encerrar. Então, como a gente não falou que isso aqui também a gente quer que seja feito,
né, ele vai olhar só o primeiro caso. O primeiro caso fala assim, ó, só quero gerar o ponto O desse cara e depende desse aqui, né? Nada disso aqui está ali em cima, então não tem por que ele fazer. E aí, se vocês lembrarem, né, tinha uma opção lá que a gente chamava o make passando um alvo, né? Então o que a gente poderia fazer? A gente poderia chamar aqui pessoa.o, né? Faz aí o pessoa.o para mim. Então vocês veem que ele chamou a regra correta, né? Se a gente listar aqui agora, ó, o pessoa.o foi gerado, né? Mas obviamente a gente não quer chamar isso aqui tudo na mão. Então o que a gente faz? A gente declara uma regra padrão, que no geral ela é chamada de O aqui, né? Esse O vai depender de quem? Vai depender do main.o, vai depender do pessoa.o e vai depender de imprime pessoa.o. E aqui embaixo o que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Pode passar aqui as mesmas flags. E como a gente já viu no vídeo lá de C++, a gente pode tanto passar tudo aqui por nome, ou a gente pode simplesmente usar aqui essa facilidade, né? De a gente usar aqui um coringa, falar qualquer coisa que termine em .o. E a gente quer gerar algo chamado programa. E aí pode ser um negócio estranho, né? Se a gente está gerando programa, por que a gente não chama aqui de programa, né? A gente poderia também, né? Poderia chamar aqui de programa, né? Que agora esse aqui também vai referenciar um arquivo que existe e que tem essas dependências, né? É outra opção aí que a gente pode fazer, mas... Então agora, se a gente voltar aqui no terminal, eu vou remover aqui todos esses arquivos terminados em .o e vamos executar aqui só para ver que ele vai gerar todo mundo, né? Então a gente roda o make, aqui já dá para ver que ele chamou todas as regras que a gente definiu. Então, relembrando, né, isso aqui tudo é chamado de regra, né? A regra é composta por um alvo, os pré-requisitos desse alvo e a receita para poder fazer esse alvo. Beleza, a gente já tem um makefile que já ajuda bastante a gente, né? Só que aqui a gente ainda tem um problema, né? A gente está tendo que listar tudo aqui na mão, né? Mas por enquanto a gente vai fazer isso, né? Eu não vou entrar em mais detalhes nesse vídeo. Aqui tem um outro problema também, que é em relação às flags. Está toda hora repetindo as flags, né? Será que não seria interessante ter algo que a gente possa guardar essas flags, né? A gente consegue fazer isso simplesmente criando variáveis, né? Então vamos chamar aqui de cxx flags e a gente quer atribuir para essas flags esses valores, né? Então vamos atribuir isso aqui. E aí, para a gente utilizar isso aqui embaixo, a gente simplesmente troca. Então a gente utiliza dessa forma, né? A gente cria uma variável que armazena tudo isso e quando a gente precisar, a gente simplesmente chama a variável e ela vai jogar lá esses valores para a gente. Então, novamente aqui, né, removendo todos os arquivos para ele poder gerar novamente, né? E a gente roda aqui o make. Beleza, ele gerou todo mundo. Então a gente vê aqui que a gente começa a organizar melhor o nosso makefile, né? Outra coisa que a gente poderia fazer aqui, a gente poderia definir o compilador, né? Sei lá, vamos chamar aqui de cxx e a gente quer utilizar o G++. E aí a gente só simplesmente substitui aqui. A gente pode fazer isso para várias coisas. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi só uma introdução mesmo, para a gente ver como que funciona o makefile, como mais ou menos definir um makefile pequeno para a gente poder já utilizar em algum projeto pequeno, alguma coisa, sei lá, alguma coisa de faculdade que você esteja utilizando, né? Pode ser que você use só um arquivo somente, ou sei lá, até 5 arquivos, ou algo do gênero, né? Sei lá, acho que 10 ou menos, né? É de boa de você criar esse arquivo na mão e gerenciar na mão ele, né? Mas a gente vai ver mais em vídeos futuros, né? Como a gente consegue deixar isso aqui de forma automática. Eu vou até dar uma palhinha aqui para vocês, né? Vamos voltar aqui pro terminal. Então, se a gente vier aqui no manual do G++, vamos procurar aqui por dependencies. Vai ter várias dependencies aqui no começo, mas aqui que a gente chegou no ponto que a gente queria. Se a gente usar a opção "-m", ele vai fazer o quê? Ó, ele vai gerar uma regra que pode ser usada num makefile, né, descrevendo as dependências do arquivo main. Aqui não necessariamente é do main, né? Mas enfim. E tem outras também, né? A gente tem MM. Só que aqui a diferença da MM, ó, ela faz a mesma coisa que a M, só que ela não vai colocar header files que estão de sistema, né? O que significa isso? Vamos testar. Então, se a gente chamar aqui G++ main cpp e vamos passar "-m", vocês veem aqui que está dividido aqui por linha, né? Ele está usando esse contrabarra aqui, né? Mas vocês veem que aqui que a regra é essa, ó. main.o, e aí ele lista o próprio cpp, e depois ele lista um monte de arquivos, né? Porque esses arquivos aqui são incluídos pela IOStream, né? Lembra que a gente incluiu a IOStream? A IOStream inclui coisa pra caramba. Então vamos testar agora outra opção. Em vez de usar "-m", vamos testar "-mm". Então, como eu falei para vocês, ó, a dependência desse arquivo, né, para a gente poder gerar o objeto do main,
ela não é só do CPP, mas também do pessoas HPP e também do imprime pessoa HPP. São os dois headers que ela inclui. A gente pode testar isso para todos, né? Quero testar com pessoa, quero testar agora com imprime pessoa. E notem aqui, ó, a mesma coisa que eu falei, ó. Pessoa também vai ser uma dependência para a gente gerar isso aqui, porque esse cara aqui, ele inclui esse header e esse header inclui pessoa. Então, pessoa também é uma dependência desse objeto. Então, é isso, né? Então, a gente pode, talvez, utilizar esse comando para ajudar a gente a poder gerar essas regras de forma automática. Fica aí, né, o desafio, né? Quem quiser... Eu vou deixar o link, né, da documentação do Make. Né? Quem quiser dar uma mexida, brincar, tentar gerar gerar essas regras de forma automática, né? Em vez de você listar main.o e taranã, né? Tenta fazer uma regra genérica, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu não comentei aqui, né? Eu vou mostrar em outros vídeos, mas aquele alvo ali não precisa ser único, tá? Você pode passar uma lista, né? Então, assim, que nem a gente criou lá aquela variável chamada cxxflags, que tem 2 valores, né? Aquele ali é como se fosse uma lista, você tem vários valores ali. Então você pode fazer a mesma coisa em relação aos arquivos objeto. Você pode ter uma variável que tem uma lista de vários objetos, né? E aí para cada objeto daquele que ele vai bater nessa regra e ver os pré-requisitos, né? Então, por exemplo, se a gente passa uma lista dessa e coloca ali do lado, sei lá, pessoa HPP, então para cada objeto ele só ia verificar como dependência o pessoa HPP, né? Então a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, fica aí a dica, né? Quem quiser tentar fazer em casa, né? Eu demorei um tempo fazendo isso aí, né? eu tenho um projeto lá no GitHub, né? Talvez eu linke ele mais pra frente, eu não lembro se eu já cheguei a falar disso, né? Porque eu já tenho um Makefile assim que já dá suporte a tanto C quanto C++, né? Ele consegue detectar o tipo de arquivo, escolher o compilador correto e tudo mais. Essa compilação dos objetos é feita de forma automática, que nem eu falei pra vocês aqui. Né? Ele bate numa regra, que é uma regra genérica, para qualquer objeto ele vai cair ali. Só que no meu caso eu subdividi num segundo Makefile, né? Eu quero ver se tem alguma forma de eu conseguir tirar isso. Eu acho que tem, de fazer tudo num Makefile só, né? Eu fiz dessa forma porque na época que eu fiz foi uma coisa que foi mais fácil de eu entender, né? Mas hoje em dia eu tenho quase certeza que dá para fazer tudo num arquivo só, né? Então fica isso, pessoal. Tem como você definir umas espécies de funções, entre aspas, né? Então pode ser uma outra dica aí, né? Para quem quiser tentar fazer isso aí. De tal forma, o que você pode fazer? Né? Vocês lembram que vocês têm um alvo e os pré-requisitos, né? Então ele sempre vai bater alvo e depois pré-requisito. Só que esse pré-requisito, você também pode usar variável, você também pode usar uma chamada de função, sacou? Função entre aspas, né? Do Makefile. Então fica a dica aí, ó, que você pode referenciar o próprio alvo, né? Então assim, se você cria uma regra genérica, então a lista de pontuosos, né, ele vai bater para cada um ali naquela regra. Aí você pode pensar, pô, se eu tenho já isso, né, então a regra do executável ficaria o quê? Variável do executável, 2 pontos, a variável que tem a lista de objetos. Fera, né? Já é uma nova melhoria que a gente fez no Makefile, né? E aí para cada objeto você poderia fazer o quê? Você poderia fazer uma lista de objetos, 2 pontos, e aí você tem uma determinada, né, chamar de novo de entre aspas função, que ela vai receber esse alvo e vai, a partir do alvo, conseguir gerar as dependências do próprio alvo, né? Que eu acho que é isso que dá para fazer, para resolver, para usar um arquivo só. Eu não fiz ainda, né? Mas eu tenho quase certeza que funciona. Porque da forma que eu fiz o seguinte, né? Como eu joguei para um Makefile secundário, tipo, eu passo um parâmetro para o Makefile, né, que especifica qual que é o objeto que eu quero gerar, né, e aí a partir daquilo eu crio as variáveis necessárias, né, eu crio, a partir do objeto eu volto ao nome do arquivo original, e a partir do arquivo original eu consigo chamar o G++ para me gerar essa lista de dependências, né, e aí eu uso os dois, né, eu uso o target que eu passei pro Makefile, e eu uso esse retorno dessa funçãozinha, né, que tem as dependências ali, né, e aí ele consegue gerar, para cada arquivo ele gera as dependências corretas, né. Mas isso é um arquivo separado, né? Mas, enfim, né? Fica aí, né? A dica aí, né? Acho que eu já até entreguei demais, né? Mas é interessante, né? Vocês pegarem e tentarem fazer mesmo, né? E assim, é bom vocês testarem, né? Porque assim, eu também não sou especialista em Makefile, né? Apesar de eu ter lido bastante quando eu implementei os meus e tudo mais,
Pode ser, claro, né, que alguém dá uma lida melhor aí, encontra uma forma diferente de fazer, uma forma talvez melhor, não sei, né? E aí vocês compartilham aí, né? Que aí eu posso até falar em vídeo seguinte e tudo mais, né? Lógico, dando os créditos, né? Quem tenha passado a informação, né? Mas fica aí a dica, né? Vocês tentarem fazer aí em casa, melhorar esse Makefile, né? Deixar ele de forma mais automatizada, digamos assim, né? Não depender de você vir tanto aqui nele e fazer essas modificações. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, né? Ou sei lá, se vocês estão tentando fazer esse desafio aí de deixar esse Makefile mais automatizado e não tá saindo, ou tá tendo algum tipo de erro, né? Podem deixar nos comentários, ou então usar o Discord, ou criar uma issue lá no GitHub, né? Que eu sempre vou estar de olho nisso aí, né? Até porque eu recebi e-mail, né? Então não tem nem como perder um negócio desse. Mas é isso, né? Então a gente se vê no próximo vídeo.